Hoje nós vamos conversar sobre o novo plano diretor que deverá entrar em vigor já a partir de 2019. Esse novo plano diretor tem muita coisa interessante, mas tem uma coisa que está me preocupando muito e é sobre ela que eu queria conversar com vocês, que é justamente a outorga onerosa. Eu queria explicar para vocês o que é essa outorga e o que é que significa isso para os donos de terreno, para os donos de casas, enfim, que eventualmente amanhã queira fazer uma permuta diária ou queira vender para que naquele espaço seja construído um edifício residencial ou um edifício comercial. Bom, gente, e o que é essa outorga que está me preocupando bastante? Essa outorga, gente, é um valor que o dono do terreno vai ter que pagar a mais à prefeitura para poder utilizar 100% do coeficiente que lhe é permitido a construção naquele seu endereço. Então, vamos, por exemplo, do bairro da Madalena, onde o coeficiente, na maioria das vezes lá do bairro, é 3, tá? Nesse caso, o que é que acontece? Você tem um coeficiente 3, na lei de hoje, você pega esse coeficiente 3, multiplica pelo tamanho do terreno e você vai ter a quantidade de metros quadrados de área útil que você vai poder construir naquele endereço. Então, por exemplo, se seu terreno tem 1.000 metros quadrados e você faz uma permuta diária, no coeficiente 3, que é o permitido hoje, você vai poder construir 3.000 metros quadrados. Esses 3.000 metros quadrados, ali no bairro da Madalena, se você fizer uma permuta, e a permuta hoje está variando entre 18% e 20% naquele bairro, você vai ter direito, vamos considerar os 20%, você vai ter direito a 600 metros quadrados, que se a gente dividir por apartamentos de 60 metros, você vai ter 10 apartamentos em troca daquele seu terreno. Então, isso é o que acontece na lei de hoje. Com a nova lei e com a outorga onerosa agora, o que a gente vai ter é o seguinte: você vai poder construir uma vez o tamanho do terreno, portanto, você vai ter direito a construir 1.000 metros quadrados. Se você fizer uma permuta de 20%, você vai ter direito a 200 metros quadrados, o que dá pouco mais de 3 unidades naquela permuta. Ou seja, de 10, você vai diminuir para 3,3 apartamentos, mais ou menos, é o que você vai ter direito. Então, essa preocupação que eu estou tendo, ela não é vã, porque o dono do terreno hoje vai perder muito. E se você quiser chegar ao coeficiente 3, você pode, desde que aí entra o pagamento da outorga. E esse pagamento da outorga, para cada um ponto do coeficiente, você terá que pagar em torno de 30% a 35% do valor do terreno hoje. Porque isso dentro da fórmula que consta do novo plano diretor. Porque na fórmula está dizendo que você vai pagar o valor do terreno vezes 0,3 vezes dois fatores que eles chamam de fatores redutores. Mas esses fatores são um pouquinho complicados, porque depende de algumas coisas a mais. Vamos considerar o 0,3. Então você vai ter direito a 30%, ou vai ter que pagar 30% do valor do seu terreno a mais na prefeitura. Portanto, um terreno que hoje seu vale 3 milhões de reais, tá certo? Se você faz uma permuta agora, você vai ter direito a uma vez, portanto você vai ter direito a que seja construído 1.000 metros. Para cada 1.000 metros a mais do coeficiente 3, você vai ter que pagar mais 30% do valor do terreno. Ora, se o terreno vale 3 milhões, 30% vai dar uma conta de mais ou menos 1 milhão de reais a mais para cada um ponto do coeficiente que você queira aumentar na construção daquele edifício que você vai construir naquele terreno. Então, veja, um terreno que hoje para você vale 3 milhões, tá? Com o novo plano diretor ele vai valer 1. Os outros 2 milhões você vai ter que pagar de outorga para poder utilizar os 100% do coeficiente que você tem direito naquele seu terreno. Então, isso é uma perda significativa para os donos de terreno, significativa mesmo, tá certo? E essa perda não será assimilada pelos incorporadores, pelos construtores, de forma alguma. Não vai ser também pela prefeitura, porque essa vai ser a beneficiada, tá certo? E no final vai estourar ou no colo do proprietário do terreno,
ou no final, ao consumidor final, o consumidor que venha a comprar as unidades oriundas desta construção. De modo que é uma coisa que me preocupa e eu acho que o desdobramento disso aí a gente vai ter que ver como é que vai funcionar, mas é preocupante. A outra preocupação que nós temos, é uma preocupação de mercado, esse novo plano diretor, desestimular as pessoas, aos proprietários de terrenos, a fazerem permutas diárias, porque na prática é um pouco isso que vai acontecer. Nós vamos ter os donos de terrenos desestimulados a fazerem suas permutas e quando forem vender, vai vender a um preço aviltado em relação ao plano que nós temos hoje. De modo que é preocupante, né? Nós sabemos o quanto a cadeia da construção civil emprega, né? E aí eu estou falando do servente, eu estou falando do pedreiro, eu estou falando do ferreiro, eu estou falando do carpinteiro, enfim, do engenheiro, né? Do técnico de engenharia, enfim, esse pessoal todo vai sofrer bastante, o nosso mercado, ele vai sofrer por demais. E eu quero deixar um aviso muito claro a vocês aqui, eu que sou de mercado, falo isso porque conheço bastante, mas nem precisava ser de mercado para falar o que eu vou falar, né? Na hora que falta produto e sobra demanda, o que vai acontecer é o seguinte, minha gente, o preço de apartamento aqui na cidade de Recife vai subir e vai subir muito. Isso não é bom para o mercado, isso não é bom para ninguém, nem para as construtoras, isso vai ser bom. De modo que é uma preocupação que está aí, está colocada, né? E nós precisamos trabalhar isso com muita responsabilidade. Eu queria dar um conselho a todos os donos de terrenos aqui na cidade de Recife, que procure um corretor habilidoso, que procure um arquiteto e pegue seu terreno e entre com um projeto na prefeitura, tá certo? Talvez aí você consiga salvar alguma coisa a mais do que você tem direito na construção ou numa permuta, numa eventual permuta que você venha fazer daquele seu terreno. Era isso que eu queria passar para vocês e essa é a minha grande preocupação, essa tal da outorga onerosa.